Muito bem-vindo à Escola Diplomática Periférica, muito feliz de estar aqui de novo. Já tem um tempo que a gente não grava, já tem um tempo que você não me vê com um vídeo novo, afinal de contas, a gente entrou na questão da Covid-19, crise sanitária 2020, estamos agora em 2021 com a volta, com a vacina, né, com perspectiva de vacina, pelo menos para o grupo de risco, uma série de incidentes diplomáticos também em relação a isso. Hoje eu queria conversar com você um pouco sobre as práticas da preparação para o concurso. Sim, o que você faz para estudar e como é que você mantém, de alguma forma, uma dinâmica que possa ser eficiente, proveitosa para uma preparação de médio e longo prazo. Eu me lembro que nós fizemos uma live no final do ano passado. Eu conversei com outros CACDistas periféricos, mas eu não estou seguro que a gente tenha conversado sobre a questão das práticas, né? É claro que todo mundo que é CACDista, que está nesse universo, ou mesmo você que está começando a estudar para o concurso, é claro que você vai tentar fazer o seu melhor e na medida das suas possibilidades, mas nem sempre o nosso melhor é o mais eficiente, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar atento a poder, de fato, melhorar as nossas práticas. Hoje eu não quero falar de conteúdo, mas eu quero falar de algumas práticas que você pode agregar na sua preparação. Eu insisto muito na tese do caderno e hoje eu estou com 2 cadernos, né? Eu queria dar uma sugestão para vocês terem essa dupla de cadernos para todas as disciplinas do concurso, inclusive para as línguas francês, espanhol, língua portuguesa, de modo que vocês construam o seu material de conteúdo a partir daquilo que vocês leiam no cadernão e nos momentos de revisão vocês transmitem o conteúdo do cadernão para um caderninho. E com esse caderninho você pode estabelecer uma espécie de flashcard, sabe? Na medida que você vai anotando os seus conteúdos e vai, de fato, se apropriando daquele conteúdo. Esse concurso ele dá um certo trabalho, mas ele, pelo menos dessa forma, por meio dos cadernos, ele permite que você volte com alguma frequência em cada um dos conteúdos que você já estudou. Pense, por exemplo, aqui num contexto daquilo que você estudou no passado. Eu imagino que você tenha lido muito, né? Ou se você não leu muito, o pouco que você leu, ele precisa estar disponível para você utilizar no dia da prova. E para ele estar disponível no dia da prova, é importante que você tenha os bons resumos. Muita gente me pergunta se os resumos poderiam ser feitos pelo computador. Eu não estou aqui para autorizar nem desautorizar ninguém, né, a fazer determinado resumo por computador ou por caderno, mas eu recomendo uma prática que eu faço, né, que é a prática do caderno manual. Não só porque cai na prova a letra, né? E aí é que eu treino também o uso da letra, melhoro a minha caligrafia, mas também porque esse processo de escrita é um processo que me ajuda muito no, na apreensão do conteúdo, né? Então, quando eu estou, por exemplo, aqui com a caneta e eu estou escrevendo ali, me parece que isso me ajuda a consolidar conteúdo. Então, tá aí a primeira prática que eu gostaria de sugerir para você hoje, que é a prática dos cadernos. Cadernão e caderninho, tá bom? Queria falar de uma segunda prática que é quase o oposto dessa do caderno, mas ela complementa no sentido de você trabalhar uma habilidade que talvez os cadernos não permitem, que é o aprofundamento do conteúdo. Então, por exemplo, existem alguns livros que eles merecem uma atenção especial da sua parte, sabe? Tem livros que, na minha opinião, você precisa lê-los de forma integral e livros específicos. Claro, tem outros livros que você precisa ler muitas vezes. E tem livros que você precisa, pelo menos, saber que ele existe e saber a tese. Então, entre ler o livro de forma integral e ler o livro que você precisa ler várias vezes e ler o livro que você precisa tomar conhecimento, do tipo a tese, o título, o autor, é uma dimensão de conteúdo que o caderno aí já também não é tão útil. Então, o que você pode fazer em relação às leituras?
Eu acho que você pode selecionar a bibliografia e separar um pouco nessas categorias quando você estiver fazendo a sua programação. Então, esses livros aqui eu vou ler como obras completas, esses livros aqui eu vou ler mais de uma vez, eu vou colocar num ciclo onde eu preciso rodá-lo, né, fazer com que ele apareça várias vezes, e eu vou ler livros ou ter contato com alguns livros onde eu só vou tomar conhecimento da tese, da proposta e da argumentação, talvez da argumentação principal do autor. Algumas dessas informações elas podem ir para o caderno, naturalmente. Por exemplo, você pega essa primeira parte da leitura, que são esses livros mais profundos, é razoável você colocar algumas referências no seu caderno. É legal. Agora, os livros que você sabe que você vai precisar ler mais de uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, tem livro que você pode ler várias vezes e é importante que você o faça, sabe? Então esse conteúdo não precisa ir para o caderno. Então quando você estiver naquele gás de leitura, pega esses livros que você de fato precisa ler mais de uma vez, tá bom? Então começamos lá com as práticas do caderno e falamos agora das práticas das leituras propriamente ditas. Claro, eu fiz uma classificação aqui muito grosso modo, mas no sentido de alertar você que você tem maneiras distintas de ler o livro. Não são todos os livros que você vai ler inteiro, não são todos os livros que você vai se aprofundar, e não são todos os livros que você vai ler mais de uma vez, mas você precisa ter clareza dessas distinções de leitura. Então faça a sua programação e agende as suas leituras de maneira adequada. Se você for ser assedista periférico e precisar da nossa colaboração, a Escola Diplomática Periférica tem grupos no WhatsApp, são redes colaborativas, então você pode colocar, mandar a sua mensagem para o 61 98353 1869, e dentro dos grupos do WhatsApp, você pode ali começar pelo Zero Aprovação, por exemplo, porque esses grupos eles funcionam a partir das playlists que a gente tem no YouTube e também das demandas dos grupos que surgem de estudo, de grupos de trabalho, enfim, são muitas redes colaborativas e você vai se inserindo na medida das suas necessidades, tá bom? Então, creio eu que o convite para você sempre entrar na EDIP, às vezes nem é só para você acessar os conteúdos do YouTube, que também dão a sua contribuição, mas sobretudo entrar em redes colaborativas do grupo do WhatsApp, que certamente você vai entrar num outro lugar da preparação, porque vai exigir de você mais oferta também, né? Na medida que você oferta conteúdos que você quer aprender, oferta conteúdos que você já domina, oferta experiências e compartilha para ajudar a preparação do colega, certamente você também ganha com esse processo, tá bom? Por fim, falando ainda de práticas, eu queria falar das práticas das provas. Então eu falei das práticas dos cadernos, falei das práticas das leituras, e eu queria falar um pouco da prática das provas. Existe o dia D, que é o dia da prova, e para muita gente esse dia pode ser o dia só do treinamento. Para uma parcela muito pequena de candidatos, eu sei que isso talvez não seja muito bacana de dizer, mas é o dia D para aprovação para uma parcela muito pequena dos candidatos, sabe? Eu diria que nem 5% dos candidatos estão de fato concorrendo às vagas daquele ano. A grande maioria dos candidatos, claro, querem passar, por isso se inscrevem, por isso treinam, mas com um pouquinho de clareza de como funciona o CACD, a gente sabe que o ano da aprovação é um ano muito particular. Então, você pode aproveitar o dia D para treinamento se não for o ano da sua preparação, não for o ano que você estiver disputando. Não estou dizendo que com isso você vai com menos gás ou com mais gás. Você tem que ir com sangue no olho, não tenha dúvida. Mas você tem que ter clareza também do que você está buscando naquele dia. Porque é aí onde eu queria chegar. Há diferentes concursos num único concurso. Tem gente que vai para o dia D focado na prova da bolsa, por exemplo. Então, se você é preto, se você é preta, se você é pardo, se você é parda, você está indo para aquele CACD focado na prova da bolsa. Então, é razoável que durante a sua preparação você se prepare para a necessidade de atingir os requisitos da bolsa, né? Se é a sua primeira bolsa, você precisa ir para a segunda fase. Se é a sua segunda bolsa, você precisa ir à terceira fase. Então, se adeque a sua preparação aos seus objetivos. Tem gente que quer ir para a prova
E não é para bolsa. Tem gente que está indo, de fato, para fazer um bom TPS, né? Tentar ali, por exemplo, quem é da ampla concorrência, superar a nota de corte. Então precisa haver uma preparação específica para quem é da ampla concorrência para a primeira fase do concurso. Mas tem uma terceira galera desse concurso que são, por exemplo, os negros, os pretos e pardos, as pretas e pardas, que estão em condições já de fato acessar as vagas daquele ano, né? Então, se você é negro, se você é negra e está em condições de acessar as vagas da reserva de vagas, né, dos 20% que cabem no mínimo aos negros, é importante dizer que é um mínimo, é um piso, né? O teto são todas as vagas, né? Eu adoraria ver uma maioria de uma turma do Instituto Rio Branco, de maioria negra, por que não, né? Eu acho que a Escola Diplomática Periférica trabalha para que em algum dia a gente tenha uma turma de maioria expressiva, de pretos e pardos, de periféricos, de mulheres e assim por diante. Então tem gente que nesse momento está preparado para entrar nas vagas já, né? Da reserva de vagas no caso dos negros. Então não faz sentido para essas pessoas estudar para a primeira fase, percebe? Porque se ele tá, vamos supor, são 4 vagas para negros por ano, 4, 5 vagas. Se ele tá se sentindo confiante para estudar já nesse contexto das 5 vagas, ele certamente está entre os 40 melhores negros ou com os 40 negros mais preparados. De modo que não faz muito sentido, até que abra o edital, você precisa fazer questões, claro, né, para adequar ali a primeira fase. O ideal é que de fato você já esteja estudando para as provas discursivas, que são aquelas que de fato pontuam, né? Então, se você é um negro ou uma negra que vai disputar a reserva de vagas já em 2021, estude para a segunda e para a terceira fase, tá bom? Deixa o TPS para quando você tiver um cronograma de data de prova e aí você faz os ajustes necessários para também não cometer aqueles vacilos. Mas é importante que você já esteja numa rotina de estudo. Então repara, trouxe aqui um overview sobre práticas importantes, um pouco mais para alertar vocês que o ano está começando e que vocês precisam realmente entrar no direcionamento adequado. Falei dos cadernos, caderninho, cadernão. Falei dos livros, livros de leitura integral, livros que você precisa ler mais de uma vez e livros que você precisa, ali são as obras que você precisa ter a referência, o argumento principal, o nome do autor e o nome da obra, tá bom? Por hoje é só, queria reforçar o convite aqui para você entrar num dos grupos da rede colaborativa, é o 61 98353 1869, e a gente se vê lá, tá bom? Grande abraço, excelente 2021 e com vacina, viu? Tchau, tchau.